Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. E o motivo desse vídeo aqui é para falarmos sobre a lição do quarto trimestre de 2022. A lição que tem como tema a glória e a justiça de Deus, inspirada no livro do profeta Ezequiel, E a mensagem que a lição vai tentar trazer para nós, tem como objetivo trazer para nós, é a igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. É um livro escrito para despertar a nação de Israel e depois traz consolo, porque o juízo de Deus viria por causa da consequência do pecado deles. E esse livro para nós hoje, ele tem essa missão de trazer despertamento para o povo de Deus. Para o povo de Deus não se deixar ser levado pelas mensagens das nações vizinhas, ou seja, de quem não tem temor de Deus. Quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, nós vemos um profeta que é chamado por Deus para exercer o seu ministério já no exílio babilônico, que o reino do sul, ou seja, o reino de Judá, a nação de Judá, porque já havia havido um rompimento ali quando o Salomão morre e o seu filho assume o trono. A partir daquele momento há um rompimento entre Roboão e Jeroboão. Um assume o reino do sul, que é o filho de Salomão, e o outro assume o reino do norte, com 10 tribos. Quando o profeta começa a exercer o seu ministério, quando o profeta Ezequiel começa a exercer o seu ministério, o reino do norte já sofria, já havia ido para o exílio, já estava derrotado o reino do norte, e sofria as consequências da idolatria. Até porque a idolatria ela se inicia primeiro no reino do norte, por causa da distância de Jerusalém, do local onde estava o templo, é estabelecido no território do reino do norte 2 lugares de cultos para que as pessoas não fossem a Jerusalém e o coração delas não voltassem para o reino do sul, para o rei do reino do sul. Então, o reino do norte sofre as consequências primeiro do distanciamento de Deus. E o reino do sul, posteriormente, sofre também. Nós temos 3 etapas do exílio babilônico. E o profeta Ezequiel, ele vai na segunda leva de exilados. Na primeira nós temos Daniel indo ao exílio. Na segunda, o Ezequiel. E no terceiro ataque da Babilônia contra Jerusalém, porque era assim, eles levavam os nobres, levava aquele povo que estava mais próximo do rei e estabelecia um novo governo ali, que respondesse e pagasse tributos à Babilônia. E quem ficava, às vezes se rebelava, eles vinham de novo e reestabeleciam outro rei, levava aquela turma ali, que era a cúpula do poder político, para a Babilônia. Então Daniel era de família nobre e vai, o Ezequiel era filho de sacerdote, é tanto que o início do livro do profeta Ezequiel começa dizendo que, olha só o que ele diz: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quedar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus. Olha só, os filhos do sacerdote Buzi, que estava na terra dos caldeus. Então o motivo dele ir para o exílio é justamente por fazer parte da elite da nação de Judá. Ele fazia parte da família de sacerdotes. Então as pessoas que estavam mais próximas ao rei, eles levavam para o exílio. E na terceira tentativa, na terceira vez que os babilônios voltam, eles voltam e destroem o templo. E o profeta que já está no exílio, ele alerta ao povo para abandonar a idolatria, porque senão o templo seria destruído, Jerusalém seria destruída, a glória de Deus, ele mostra a glória de Deus saindo do templo. E é muito interessante quando a gente lê esse início do livro, porque ele fala no 30º ano e não se refere a nenhum rei, porque normalmente as pessoas falavam no 30º ano do rei tal, ou seja, quando a partir do período que aquele rei começou a reinar, no 5º ano do reinado do rei fulano, e aqui ele fala no 30º ano.
apontando para a sua idade, no 30º ano da sua vida. Ele está no exílio, ele está distante da sua terra, sofrendo as consequências já por causa da idolatria. O profeta Isaías já havia alertado o povo, Deus já havia levantado diversos profetas. O profeta Jeremias também havia alertado o povo de Deus, mas o povo continuava a pecar. E ele está no exílio, distante da sua terra, distante do templo, e ele relata que nesse 30º ano, e para quem conhece um pouco da história dos judeus e como funcionava a vida do sacerdote, o sacerdote iniciava o seu ministério aos 30 anos de idade. E o Ezequiel está longe do templo, impossibilitado de apresentar seus serviços diante do templo, lá no Santo dos Santos, diante da glória do Senhor. E o Ezequiel, ele é visitado pela glória do Senhor. Ele é visitado pela glória do Senhor e chamado a uma missão de anunciar a palavra de Deus, ser boca de Deus, para que a nação de Israel se arrependesse. E diante do não arrependimento da nação de Israel, ele anuncia o juízo, depois anuncia um consolo. Ele fala de uma restauração, porque o templo foi destruído, a cidade foi destruída, por causa do pecado do povo. E depois do templo destruído, de tudo vir ao chão, porque o povo confiava tanto que eles não iriam plenamente para o exílio, que eles dariam a volta por cima, acreditando que a cidade jamais seria destruída, porque o templo estava ali. Porque o lugar da habitação de Deus está ali. E antes do templo ser destruído, o profeta é visitado pela glória de Deus lá na Babilônia. Deus não se prende a lugares. Tem muita gente, irmãos, tem muita gente cometendo erros, cometendo equívocos, se mantendo numa vida pecaminosa, acreditando que por frequentar um lugar que se considera sagrado, que acha que é sagrado, ele estará imune do juízo de Deus. Ele estará imune. E essa era a mentalidade do povo de Israel. Mas nós vamos estudar ao longo desse trimestre e perceber que o juízo de Deus vem. Então nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. E nós vamos aprender durante esse trimestre que nós precisamos estar alertas. É uma mensagem de despertamento espiritual. Mas mesmo diante da destruição, Deus tem compromisso com a sua promessa e com a sua palavra e anuncia restauração. Ele anuncia a reconstrução da nação. É tanto que encontramos a glória do Senhor voltando para o templo. Nós encontramos a visão do vale de ossos secos, que representa a nação de Israel, que estava destruída, representada por um monte de ossos. E Deus reconstrói e dá vida à nação de Israel, porque a nação de Israel representa o projeto de Deus para salvar a humanidade. Era dali que viria o Messias, era dali que viria o Cristo de Deus, que reconciliaria toda a humanidade com o Criador. Então, esse texto de Ezequiel, apesar da sua dificuldade, de tantas figuras apocalípticas, de seres que tem aparência um pouco humana, tem hora que aparência de animais, todo mesclado, com aquelas carruagens, com rodas dentro de rodas, e tão complexa de entender, mas que deixa claro a ação de Deus, do sobrenatural, reinando, controlando todas as coisas. Nada foge do controle do Deus que escolheu a nação de Israel, que escolheu a igreja. E mesmo que Israel saiu fora do caminho, andou fora do prumo, mesmo que a igreja, que parte da igreja, ande fora dos trilhos, Deus, através do seu compromisso, ele deixa claro que o juízo vem. E o juízo vem para que haja restauração. Muitas vezes nós passamos por situações complicadas porque nós escolhemos mal. Fazemos mal às nossas escolhas. Que Deus faz com que nós experimentemos situações difíceis, situações para que entendamos que distante dele é impossível ter alegria, é impossível encontrar paz. Distante de Deus, esse povo no exílio perdeu as esperanças. E ali, para que houvesse restauração, para que viesse alguém
e liberasse, através de uma ação de Deus, que eles voltassem e reconstruíssem a nação de Judá, só através de um milagre de Deus. Então nós vamos entender que o juízo de Deus vem, que nós, diante dos erros que cometemos, passamos pelo juízo de Deus. Mas o juízo de Deus, o tratar de Deus, é para que nós possamos retornar ao bom caminho, para que nós possamos voltar para a presença de Deus, valorizar a presença de Deus. E dessa forma, a restauração seja plena em nossas vidas. A restauração seja plena para a igreja do Senhor. E que nós possamos experimentar o rio que o profeta vê, o rio que sai do trono de Deus e vai em direção ao Oriente. O Oriente representa o lugar onde Deus criou o jardim, onde Deus fez um jardim, que era o plano inicial de Deus. E tudo que é molhado por esse rio, que está à margem desse rio, tem vida abundante. O rio de Deus tem vida abundante para nós. Que nós possamos, ao terminar esse trimestre, estarmos dentro desse rio. Que nós possamos ter passado por águas nos tornozelos, água à altura dos lombos, e que nós possamos nadar no rio de Deus. Que o despertamento de Deus, através dessa lição do quarto trimestre, possa nos fazer nadar no rio de Deus. O rio que adentra ao mar que estava repleto de morte e traz vida para todo aquele mar, representando o Jordão que cai no Mar Morto. Um mar que não produz vida alguma, mas quando o rio de Deus cai naquele lugar, ele gera vida e abundância. Que Deus te abençoe e que esse trimestre possa estar repleto de sabedoria, de aprendizado, que nos leve, que nos mantenha cada vez mais na presença de Deus, desejosos da presença de Deus. Um abraço e fique na paz.